Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, Aprendendo a Viver, do grande filósofo e escritor Sêneca, né? Ele que era um filósofo de Roma Antiga, né? O nome verdadeiro dele, completo, era Lúcio Aneu Sêneca. Ele nasceu em Córdoba, na Espanha. Portanto, além de ser um filósofo da Roma Antiga, ele era também um filósofo espanhol. Então ele tem uma grande importância para a Espanha e também para Roma. Bom, nós vamos falar algumas partes importantes, né, desse textinho aqui do Sêneca. Tá? Vamos analisar o que ele falava sobre cada coisa. Por exemplo, falando sobre o tempo, o filósofo Sêneca disse: comporta-te assim, meu Lucílio, reivindica o teu direito sobre ti mesmo, e o tempo que até hoje foi levado embora, foi roubado ou fugiu. Recolhe e aproveita esse tempo. Convence-te de que é assim como te escrevo. Certos momentos nos são tomados, outros nos são furtados, e outros ainda se perdem no vento. Mas a coisa mais lamentável é perder tempo por negligência. Se pensares bem, passamos grande parte da vida agindo mal, a maior parte sem fazer nada ou fazendo algo diferente do que se deveria fazer. Podes me indicar alguém que dê valor ao seu tempo? Valorize o seu dia? Entenda que se morre diariamente? Nisso, pois, falhamos. Pensamos que a morte é coisa do futuro, mas parte dela já é coisa do passado. Qualquer tempo que já passou pertence à morte. Então, caro Lucílio, procura fazer aquilo que me escreves, aproveita todas as horas, serás menos dependente do amanhã se te lançares ao presente. Enquanto adiamos, a vida se vai. Todas as coisas, Lucílio, nos são alheias, só o tempo é nosso. A natureza nos deu posse de uma única coisa fugaz e escorregadia, da qual qualquer um que queira pode nos privar. E é tanta a estupidez dos mortais que, por coisas insignificantes e desprezíveis, as quais certamente se podem recuperar, concordam em contrair dívidas de bom grado, mas ninguém pensa que alguém lhe deva algo ao tomar o seu tempo, quando na verdade ele é único, e mesmo aquele que reconhece que o recebeu não pode devolver esse tempo de quem tirou. Talvez tu me perguntes o que faço para te dar esses conceitos. Eu te direi francamente, eu tenho consciência de que vivo de modo requintado, porém cuidadoso. Não posso dizer que não perco nada, mas posso dizer o que perco, o porquê e o como eu perco. E te darei as razões pelas quais me considero miserável. No entanto, a mim acontece o que ocorre com a maioria que está na miséria, não por culpa própria. Todos estão prontos a desculpar, ninguém a dar a mão. E agora? A uma pessoa para a qual basta o pouco que lhe resta, não a considero pobre, mas é melhor que tu conserves todos os teus pertences e começarás em tempo hábil, porque como diz um sábio ditado, é tarde para poupar quando só se resta o fundo da garrafa, e o que sobra é muito pouco, é o pior, passa bem. Então aqui o filósofo Sêneca, o grande filósofo Lúcio Aneu Sêneca, ele vai dizer para nós que a gente tem que aprender a valorizar o tempo, valorizar a vida, não desperdiçar o tempo em vão, não a gente tem que entender que a morte não é uma coisa do futuro. O que significa a morte? Morte significa, acima de tudo, um ser do presente deixar de fazer parte do presente e fazer parte do passado. As pessoas que já morreram um dia fizeram parte do nosso presente, hoje só fazem parte do nosso passado. Um segundo, um segundo atual, ele faz parte do nosso presente, mas algum dia ele vai fazer parte do nosso passado. Um minuto ou uma hora, que agora faça parte do nosso presente, daqui a pouco vai fazer parte do nosso passado. Então a morte ela acontece todos os dias, diariamente, a cada minuto, a cada segundo, a cada momento. Todo momento tu tem essa transição do presente para o passado, do presente para o passado, do presente para o passado, do futuro para o presente e do presente para o passado. Então dessa maneira a morte acontece todos os dias. Então qualquer tempo, qualquer segundo que já passou, aquele tempo já morreu, aquele tempo já pertence à morte, aquela parte da tua vida já morreu. Ou seja, se a tua infância não existe mais, a tua infância já morreu. Se tu já passou pela adolescência, a adolescência já não existe mais para ti, a adolescência para ti já morreu, a tua adolescência já morreu, o teu eu adolescente, o teu corpo adolescente já morreu, ele já não existe mais. Se tu for uma pessoa idosa, a tua meia-idade já passou, já morreu, já não te pertence mais. Então, cada segundo da nossa vida que passa é um segundo que já morreu.
Cada fase da nossa vida que passa é uma fase que já morreu, é um eu nosso que já morreu. Então a gente tem que aprender que a morte não é uma coisa que vai acontecer no futuro, ela já acontece no presente e aconteceu no passado, da nossa própria existência, da nossa própria vida. Então a gente tem que valorizar cada minuto, cada segundo, cada tempo, não jogar fora o tempo da nossa vida. Depois o filósofo Sêneca, ele vai falar para nós sobre o suicídio. Lembrando que o filósofo Sêneca, ele era a favor do suicídio, né? Ele vai citar o exemplo de Túlio Marcelino, né, que cometeu suicídio depois de descobrir que tinha uma doença incurável. Então, em determinado momento, né, um filósofo estoico, foi chamado para conversar com Túlio Marcelino, e o Túlio Marcelino, ele disse as seguintes palavras, né? Meu Marcelino, não te atormentes como se deliberasse sobre um grande fato. Viver não é uma grande coisa. Todos os teus escravos vivem, todos os animais também. O verdadeiramente grande é morrer com honestidade, prudência e coragem. Pensa que há muito tempo fazes a mesma coisa. Comida, sono, libido. A vida se resume a isso. Não só o prudente, o forte ou o miserável pode desejar morrer. Também pode o enfastiado. Ele não precisava de quem o persuadisse, mas sim de quem o ajudasse. Os seus servos não queriam prepará-lo. Primeiro, o estoico lhes dissipou o medo, e lhes mostrou então que só haveria perigo familiar se não houvesse certeza de que a morte do Senhor era voluntária. De todo modo, era tão mau exemplo assassinar o seu Senhor quanto proibi-lo de se matar. Em seguida, aconselhou ao próprio Marcelino que seria agir com humanidade se, assim como terminado o jantar se divide as sobras entre aqueles que circundam, ele, ao dar fim à vida, desse algo àqueles que foram seus servos durante tanto tempo. Marcelino era afável e liberal, mesmo com o que era seu. Assim distribuiu pequenas somas entre os servos que choravam e além disso os consolou. Não foi necessário espada nem sangue. Por 3 dias ele se absteve de comer e ordenou que fosse posta uma tenda no seu quarto. Depois foi colocada uma banheira na qual ele se acomodou enquanto lhe derramavam água quente, até que aos poucos desfaleceu, não sem algum prazer. Como disse aquele que assistiu o desmaio, sensação que desconhecemos já que perdemos os sentidos. Depois ele vai citar exemplos de pessoas que cometeram suicídio além de Túlio Marcelino. Um deles é chamado de aquele da Lacônia, né? Que foi um indivíduo que era muito conhecido na época, que, tendo sido ordenado a fazer algo que só um escravo deveria de fazer, né, ele se considerou humilhado. Ele disse: eu não vou ser um escravo. Ele pegou um vaso, um grande vaso pesado que era destinado à coleta de excrementos, e ele bateu com a cabeça naquilo ali e se matou, né? Depois, né, ele vai falar sobre Caio César, né? Quando Caio César passava pela chamada Via Latina, um dos seus prisioneiros, um velho com uma longa barba junto ao peito, lhe pediu a morte. Ainda pois tu vives? Perguntou Caio César. Isso é o que se deve responder a esses para quem a morte seria um favor. Temes morrer? Mas ainda estás vivo. Mas eu, responde, quero viver, porque faço muitas coisas importantes. De má vontade me afasto dos deveres da vida que realizo fiel e industriosamente. Por quê? Não sabes que um dos deveres da vida também é morrer? Não renegas nenhum dever, pois não há um número certo de deveres que deves terminar. Toda a vida é breve, porque se comparada com a duração das coisas da natureza, foi curta de Nestor e a de Sátia, que mandou que fosse escrito em seu túmulo que vivera 99 anos. Vês que há quem se vanglorie de uma velhice longa. Quem poderia suportar tal fardo se tivesse atingido 100 anos? Tal como uma fábula, assim a vida. Não interessa pelo que dura, mas por quão bem foi vivida. Não importa onde irás parar, onde quiseres, apenas lhe impõe um bom desfecho. Então, o Sêneca, ele era a favor que se você vivesse, então você teria que viver uma vida boa, aproveitar cada segundo da sua vida, valorizar cada momento da sua vida, porque a sua vida é um constante morrer. Todavia, se a vida não fosse boa para ti, se tu tivesse alguma doença incurável ou algo parecido, ou algo fosse muito grave para ti, né, que a tua vida se tornasse insuportável, então o Sêneca era a favor do suicídio, né? Ela dizia: não, quando tu decide, vive a vida até onde tu acha que deve. Quando tu decidir que ela deve terminar, então termina com ela. Era essa a ideia do Sêneca. Claro que eu não comungo com essa ideia, e acredito que ninguém que esteja assistindo comungue com essa ideia,
Mas a gente não pode esquecer que Sêneca ele era um estoico. O estoicismo, uma das máximas do estoicismo era, né, se alguma coisa ruim vai acontecer, então ela vai acontecer e tu tem que aceitar, né? E, né, em caso da morte, sabe-se que o próprio filósofo Sêneca cometeu suicídio no final da vida dele. Né? Quando Nero César deu para Sêneca a ordem dele morrer, ele simplesmente pegou, se cortou em várias partes, né? Cortou as veias, cortou várias partes, deitou numa espécie, num lugar, né, uma piscina, uma espécie de piscina, mandou que jogassem bastante água quente ali em cima, e então ele foi desfalecendo e morreu. E foi assim que terminou a vida do grande filósofo Sêneca. Então ele era, digamos assim, a favor do suicídio, a favor que a pessoa terminasse com a vida, né? E foi exatamente assim que ele terminou. Bom, para o filósofo Sêneca, planejar o próprio futuro não passa de uma futilidade. Ele diz assim, ó, eu comprarei, construirei, farei empréstimos, cobranças, ocuparei cargos importantes, depois, já idoso e cansado, me entregarei ao ócio. Creia-me, tudo isso é incerto, mesmo para os mais felizes. Ninguém deveria fazer promessas para o futuro. Mesmo que já possuímos, pode nos escapar, e nessa hora que pensamos estar bem, um mal pode nos arrasar. O tempo transcorre segundo leis imutáveis, é certo, mas obscuras, e que me importam as certezas da natureza se eu permaneço na incerteza? O filósofo Sêneca, ao falar sobre a eternidade da alma, ele diz assim, ó: não existe época proibida aos grandes espíritos, não há idade inalcançável ao pensamento. Quando surgir o dia em que se dividirá o que é humano e divino, esse corpo ficará ali mesmo onde foi encontrado, e me reunirei aos deuses. Mesmo agora não estou longe deles, apenas ainda sou detido pela existência terrestre. Né? Depois ele vai dizer assim, ó, não te é permitido levar mais do que tens, e até o que trouxeste para a vida ao nascer aqui deverá ser deixado. Perderás a pele, o mais superficial de teus envoltórios, perderás a carne e o sangue que correm pelo teu corpo, perderás os ossos e os nervos, aquilo que sustenta as partes informes e flácidas de teu corpo. Agora já não é novidade para ti apartar-te daquilo de que antes fazias parte. Abandona com serenidade esses membros que já não te servem mais e deixa esse corpo que por tanto tempo habitaste. Ele será destruído, vai sumir, acabará. Por que ficas triste? E assim também se tira a membrana que recobre o recém-nascido. Por que te apegas tanto a essas coisas como se tuas fossem? Apenas estás coberto por elas. Dia virá em que elas serão tiradas e então estarás liberto desse ventre repugnante e infecto. Um dia os segredos da natureza te serão revelados. A névoa que te recobre será tirada, e serás iluminado por uma brilhante luz. Imagina o fulgor das luzes de inúmeros astros juntas em um único feixe. Nenhuma sombra abalará tal serenidade. O céu resplandecerá como um todo. O dia e a noite só ocorrem em nossa inferior atmosfera. Então poderás dizer que viveste nas trevas, quando em toda a plenitude puderes contemplar a totalidade da luz que agora apenas espreitas pelas frestas de teus olhos. O que dizer quando perceberes que isso que agora te encanta nem de longe se equivale à luz divina que vais contemplar em lugar dessa? Tal pensamento não permite que deposites no fundo de tua alma nenhuma baixeza ou crueldade. Ele nos faz perceber que os deuses são testemunhas de tudo, faz com que possamos merecer a sua aprovação, prepara-nos para a sua presença futura e para que não percamos de vista a eternidade. Aquele que firmou em sua alma esse propósito não teme nenhum exército, nenhuma ameaça o deixa inquieto. Quem espera a morte nada teme. Até mesmo aquele que pensa que a alma só existe enquanto presa ao corpo e que quando esse se dissolve ela se esvai junto, faz tudo para ser útil mesmo após a morte. E isso ocorre porque, ainda que tenha sido tirado da vista de todos, a grande virtude do varão e a grande honra de sua raça continuam a viver em nosso espírito. Pensa no quanto nos são úteis os bons exemplos, e saberás que igualmente úteis são a presença e a memória dos grandes homens. Passa bem. Depois o filósofo Sêneca vai falar sobre os cuidados com a saúde e a paz do espírito, que ele fala que são algo que a gente deve nutrir, alimentar, é algo muito importante, muito necessário. Então tá aí, pessoal.
vários trechos desse livrinho aqui, várias ideias do grande filósofo Sêneca acerca da morte, acerca da vida, acerca de aproveitar a vida, acerca do suicídio, acerca de pensar na eternidade e não colocar o seu coração nos prazeres desse mundo, nessa vida, né? E ele estava certo. Por exemplo, Roma se imaginava eterna, imutável, e no entanto Roma hoje só está nos livros de história, né? Digo Roma no sentido de um antigo Império Romano, né? Só está nos livros de história, então ele tinha razão, né? Compartilhe esse vídeo, dê um joinha, ame ler livros de tudo.